hoje abrimos esta palestra com as palavras do nosso querido Divaldo, que retornou recentemente à sua pátria espiritual e que roubei aqui do Facebook da nossa querida irmã Leonor, mas que nem de propósito se alinha perfeitamente com o tema que trago hoje, fruto do estudo desta semana. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. O desprendimento dos bens terrenos e esta ideia leva-nos, reavia-nos à percepção de que a verdadeira propriedade, aquela propriedade do espírito, são as nossas conquistas morais e espirituais, e são esses os bens que nos acompanharão para além da vida material. Este enorme ensinamento é aquele que nos traz aqui hoje e cujo entendimento nós pretendemos aqui aprofundar. Será um convite à reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida, da nossa existência, sobre o papel que têm importante os bens materiais na nossa existência terrena e o nosso compromisso espiritual, pelo menos de alguns ou de algumas que aqui estão, perante as riquezas que são bens transitórios neste mundo. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. O Espírito, querido Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no seu item 14, que trarei aqui à colação em alguns momentos, porque ele é central para o entendimento do tema que trazemos aqui hoje, dá-nos bem a ideia, então, de que o importante é a propriedade do espírito, e a propriedade do espírito são as conquistas morais e espirituais e que vão muito para além da vida material. Mas, se o que interessa para o espírito e para o nosso crescimento são os bens espirituais, portanto, os bens não materiais, o que são os bens terrenos e qual o seu papel? Os bens terrenos são os recursos e posições materiais que possuímos temporariamente. São transitórios. São eles o dinheiro, as propriedades, mas também os títulos, os cargos e até o reconhecimento social. E o bem material essencial à nossa existência, porque ele é o instrumento da manifestação do espírito e do seu aprimoramento, é o corpo físico. Também ele material e transitório. Mas a substância essencial para que possamos, na matéria, poder manifestar-nos e manifestar aquilo que é a nossa alma e o conteúdo do nosso espírito. A doutrina espírita não condena a riqueza, não condena a riqueza, nem faz a apologia da miséria. A questão é o uso que fazemos dos bens materiais. O uso, se é em função da aprendizagem e do exercício das nossas virtudes, como o desprendimento, a caridade, a responsabilidade, o desapego, ou se eles são usados em único benefício próprio e se eles conduzem ao apego e à vivência dele como um fim em si e não como um meio para o bem maior, que é um bem coletivo. Então, qual é o papel dos bens terrenos? Os bens terrenos têm um papel essencial porque são instrumentos do progresso moral e espiritual. Eles permitem ao espírito desenvolver virtudes, aprender a administrar os recursos, exercitar a solidariedade e a cumprir as suas responsabilidades familiares e sociais. Deus concede os bens terrenos para que o espírito, vivendo no mundo material, desenvolva as suas potencialidades, a sua inteligência, a sua moralidade, a sua capacidade de convivência. São oportunidades de serviço
na Terra. Mas também são provas ou missões. A posse ou a ausência de bens materiais constitui uma prova para o espírito. O rico é testado pela forma como administra, compartilha e utiliza os seus recursos. O pobre é testado pela sua resignação e dignidade diante das dificuldades. No comentário de Kardec à questão 816 do Livro dos Espíritos, diz-nos isso mesmo, que Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Ambos têm oportunidades de crescimento moral, cada qual com os seus desafios, mas desengane-se quem acha que os desafios da riqueza são menos exigentes do que os da pobreza e de que as contas pelo exercício, pela administração da riqueza que nos é dada na existência, não são prestadas a Deus, ao Nosso Senhor, quando passarmos para o outro lado. Por outro lado, renunciar à riqueza é renunciar ao potencial multiplicador que ela pode ter em benefício do bem coletivo, mas para isso é necessário geri-lo com critério, e esse é o grande desafio. Mas para ilustrar melhor a importância do desapego dos bens terrenos e o papel que eles têm na prestação de provas, seja de riqueza, seja de pobreza, eu trouxe um pequeno vídeo de um grupo espírita que produz vídeos leves, com algum humor, que se chamam os espirituosos, não são os amigos da luz, são os espirituosos, e que dramatiza muito bem uma situação que nos dá conta destes desafios que se colocam no contexto destas provas. E eu vou pedir ao Luís que possa colocar o vídeo. Olá, tudo bem? Tudo. Você quer conversar? Quem é você? Posso? Eu sou funcionária de outro setor. É que me parece que você não tá bem. Você precisa de ajuda? Às vezes desabafar com um desconhecido é mais fácil. Verdade. Então, o que te aflige? A vida? O assunto é profundo, então. Por que temos que passar por tantas provas? Por que a vida não é mais simples? Por que as pessoas são do jeito que são? Nossa, vamos com calma. Bom, eu acho que as provas servem pra gente exercitar a nossa inteligência, paciência e resignação. De que outra forma poderíamos descobrir como vencer as dificuldades? Como aprender se não pelos desafios? Palavras bonitas. Apenas. O desafio tem que ser sofrido? Se Deus é o Pai de todos, por que tanto sofrimento? Porque senão, não seria uma prova a horas. Que mérito teríamos se todas as provas fossem fáceis? Às vezes aprender a sofrer também é uma prova. Entendo. Mas é justo que uns tenham tanto e outros não tenham nada? É justo que alguns enriqueçam, mesmo que não sejam honestos, enquanto outros vão à falência? Cada um tem a prova que necessita. A miséria pode levar à revolta, a riqueza a excessos. E quem passou pelas duas coisas? Talvez tenha aprendizado duplo. E como eu ia saber disso? Onde estava Deus para me orientar? Que Deus? Aquele velhinho de barba branca que desceria dos céus para te dizer: Alfredo, aqui está a sua lista de tarefas. Seria bem mais fácil. Porque daí você obedeceria uma ordem e não precisaria fazer uma escolha? Quantas listas de tarefa bateram à tua porta? Ou será que ninguém nunca te pediu ajuda? Talvez eu tenha recusado alguns pedidos de doações quando a empresa estava bem. Talvez eu tivesse uma resposta pronta para tudo, dizer que eu me compadecia, mas que não poderia ajudar.
É que naquela época tudo fazia tanto sentido que... E talvez agora você tenha aprendido uma coisa nova? É difícil deixar algumas coisas pra trás, né? Ô, Alfredo, desapega. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem é rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Este vídeo creio que vai direto ao ponto e às questões que estavam aqui a ser ditas, e é tão mais claro quando são situações dramatizadas, mas reais, e que são representativas de muitas situações que se vive, que o ser humano vive no contexto das suas provas e do uso que faz ou deveria fazer dos recursos quando deles dispõe. E este é um exemplo de um irmão que, dispondo desses recursos, foi chamado à responsabilidade porque eventualmente não deu o uso elevado e coletivo que deles seria de esperar que desse, ou que Jesus, ou que é a sua missão, ou que seria a sua missão na Terra, fazendo uso desse poder e desse privilégio que trouxe, ou que adquiriu ao longo da existência. Mas também chama a atenção para um aspecto muito importante, que é o livre-arbítrio. E, de facto, os bens materiais vêm também testar isso. A nossa capacidade de exercitar as nossas escolhas e a nossa renúncia e de impor limites ao nosso próprio desejo de acumular, de ter, em detrimento do ser. Dá-nos também a possibilidade de administrar com responsabilidade. E por isso devemos sempre usar os bens de que dispomos, muitas vezes excessivos, supletivos, em favor do bem comum e da solidariedade. Porque esse é o destino universal que Deus quis dar aos bens. Os recursos da Terra foram confiados exatamente para garantir a dignidade, o bem-estar e a solidariedade entre todas as pessoas. Infelizmente não é isso que vemos neste mundo ainda tão atrasado em termos daquilo que poderia ser e que será a nossa evolução enquanto coletivo. E, portanto, os recursos terrenos não são fins em si mesmos, mas meios para o espírito crescer, servir, aprender e amar. São, então, instrumentos de evolução, de provas, mas, sobretudo, oportunidades de serviço. O verdadeiro desafio está na forma como usamos os recursos, de forma equilibrada, de forma desapegada e sem a ilusão da posse definitiva desses meios, que sabemos são transitórios. Pensemos neste caso concreto, no empresário que, com o seu trabalho, pode gerar um bem coletivo ao contribuir para projetos sociais, ao contribuir para o emprego, ao reinvestir os lucros da sua empresa para a criação de maior benefício para todos. E, portanto, podemos ver que coisas bonitas se podem fazer também com esses recursos. E assim não sendo, é uma oportunidade desperdiçada de crescimento espiritual. Mas o que é o apego material? O apego material e quais são as suas implicações na nossa vida? Ele é um obstáculo grande ao nosso progresso espiritual. Gera sentimentos negativos, gera sofrimento, gera atraso moral.
Ainda no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas a coisas materiais. Isto é, nós concentramos os nossos recursos e a nossa atenção para a procura, para a busca incessante de bens materiais e desviamos o foco do amor que podemos dar ao próximo e do trabalho que podemos fazer em nós e no nosso crescimento espiritual. Ele gera medo, gera ansiedade, gera muitas vezes inveja e até violência. Quantas pessoas vivem em constante preocupação com a possibilidade de perderem aquilo que têm. Este medo, esta ansiedade, este constante conflito que nos ocupa as mentes e nos torna confinados a um espaço que, se nos libertarmos dele, pode ser maior e mais agradável também para aqueles que nos rodeiam. E quantos relacionamentos é que nós não perturbamos ou não desgastamos em torno de disputas materiais, nomeadamente quando os casais se separam, ou nos casos das heranças, que tanta dor, tanto sofrimento e tantas disputas tão feias causam. E quantos crimes são cometidos por ganância? De facto, os bens materiais, cujo uso e cuja potencialidade é tão elevada, tem vindo a ser no nosso mundo prova de expiações tão mal usado. Então, o apego material impede o desenvolvimento das verdadeiras virtudes, paralisando os impulsos do coração, reduzindo a capacidade de amar, de praticar a caridade, de ser solidário, de se desapegar do próprio orgulho e do egoísmo. Desvia o foco do espírito. Valoriza-se mais o ter do que o ser. As escolhas, como falava há pouco, e as escolhas e as nossas energias são todas concentradas e giram em torno das conquistas materiais em detrimento daquelas que são as conquistas morais e espirituais. É também um sinal de inferioridade espiritual, porque o desinteresse pelos bens materiais demonstra que uma visão muito mais amadurecida daquilo que é a verdadeira natureza da vida e uma maior e uma compreensão daquilo que é o nosso destino eterno, que dispensa e que não carrega consigo os bens que acumulamos na Terra. E depois há também consequências no plano espiritual. Desde logo, o espírito, preso à matéria, sofre muito mais ao desencarnado, porque sente a falta daquilo que deixou e permanece ligado mentalmente a bens, pessoas ou lugares. Os fenómenos das casas mal-assombradas e outros são bem ilustrativos dos fenómenos de apego, não só pelo desejo de vingança ou pela recordação de crimes remotos, mas também pelo apego aos bens materiais dos quais não nos conseguimos desprender. Mas os relatos em obras como No Invisível ou No Mundo Maior mostram-nos que o apego material não dificulta apenas a libertação após a morte, mas também causa um grande sofrimento espiritual, um grande sofrimento no plano espiritual a longo prazo. Espíritos que após a morte permanecem presos mentalmente ao que possuíam. E no Mundo Maior pode ler-se: desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno. Ineptos é inaptos, incapazes. Por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. E enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura escravos de monstros mentais de formação indefinível. E isto, no plano espiritual, nos dão conta os relatos de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, é um dos relatos lá contido na obra.
Mas o que é o desprendimento? O desprendimento não significa abandonar tudo ou viver na miséria, porque, como dissemos, o Espiritismo não faz apologia da miséria. Os bens materiais são essenciais para a nossa subsistência física, do nosso corpo físico, desde logo, mas também para a nossa segurança e para o nosso bem-estar. A questão coloca-se no exagero, no desequilíbrio, no uso que damos a esses bens e na centralidade que colocamos a esses bens materiais na nossa existência. O verdadeiro desprendimento é saber utilizar os bens materiais sem se deixar dominar por eles. Está aqui uma síntese muito clara. É ser capaz de perder sem revolta. Está, também apareceu no vídeo. De doar com alegria e de compartilhar o que nos é supérfluo. O que nos é supérfluo não é aquilo que não presta, é o excesso, é o excedente e, por vezes, também aquilo que nós, mesmo que pouco, possamos partilhar com quem tem ainda menos. Será sempre uma enorme alegria. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar-lhes o seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. E esta é a síntese bem clara que nos faz o Espírito Lacordaire, ensinando-nos e clarificando as palavras do Evangelho. E qual é o maior antídoto do desprendimento? É a caridade. E temos nesta casa exemplos vívidos e vividos da caridade que é feita, nomeadamente, no ninho da Mariazinha, e que, neste caso, é material, porque há doação de alimentos, de roupa e outros bens materiais, mas também é moral, porque é o tempo que despendemos para fazer, o tempo que despendemos para ouvir, para aconselhar, para perdoar, para compreender, é também caridade, é também solidariedade e é também um sinal de desapego aos bens materiais, porque implica que nos desprendamos dos nossos objetivos de acumulação de valor para as nossas contas bancárias, para nos doarmos ao próximo. E, portanto, não há desculpas para não nos desapegarmos de alguma forma, mesmo que não tenhamos bens materiais em grande quantidade para partilhar. E em termos práticos, como podemos desenvolver o desprendimento no nosso dia-a-dia? É a prática é essencial, porque com a prática, e vemos isso em tantas dimensões da nossa vida, a prática faz o hábito. É com a prática que nós alicerçamos os valores que integramos através das palavras. Porque a prática põe em ação aquilo que ouvimos e acaba por entrar dentro do nosso sistema e do nosso coração. Portanto, doemos regularmente, não apenas materialmente, mas também o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa compreensão, o nosso amor a quem dele necessita. A gratidão, palavra usada tão a miúdo, mas de forma tão vazia. Mas, efetivamente, vamos valorizar aquilo que temos, mas não nos prendemos àquilo que temos. Agradeçamos, usemos e compartilhemos. Tenhamos confiança em Deus, e isto é importante porque eu sei, como eu, certamente muitos e muitas de vós viverão nesta ansiedade do medo de perder aquilo que possuímos, nomeadamente em contextos de tanta instabilidade, seja num plano mais local como num plano mais global, que nos acicata ainda mais esta instabilidade e esta ansiedade de perdermos aquilo que amealhamos, aquilo que possuímos. Mas lembremos-nos que nada nos falta por acaso. O que temos será sempre o necessário para o nosso progresso. E confiemos que não nos faltará aquilo que comer e a segurança de onde nos podemos acolher. E depois o estudo. Leamos obras espíritas e nelas nos podemos inspirar também em tantos grandes missionários de bem.
exemplos de apego emocional, o nosso querido Chico Xavier, que viveu modestamente doando tudo aquilo que recebia, inclusive os direitos dos tantos livros que escreveu. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, um enorme exemplo de desapego, porque não acumulou nada para si, doando tudo aquilo que tinha em serviço das pessoas mais necessitadas. E antes disso ainda, o nosso querido Francisco de Assis, que abandonou a riqueza para servir os pobres, vivendo com alegria e simplicidade. Estes exemplos devem inspirar-nos e neles devemos concentrar-nos quando nesta senda e neste exercício diário do desprendimento, que exige sim, como todos os outros processos de crescimento espiritual, autoconhecimento e esforço constante para não cairmos nas armadilhas do egoísmo e da avareza. O desprendimento dos bens terrenos é sem dúvida um desafio, mas é certamente uma enorme libertação. E é nesse desprendimento que encontramos a leveza e uma aproximação maior à ideia de felicidade. Porque nos libertamos do medo, da ansiedade e do orgulho. Quem se desprende vive com mais leveza e gratidão. Não teme o futuro, confia na providência divina. Não inveja, pois entende que cada um tem o que precisa para a sua aprendizagem. A verdadeira felicidade não está no possuir, mas em ser. Não está na acumulação, mas na partilha. O que levamos realmente desta vida, terminando como começamos, não são as conquistas materiais, mas são as conquistas morais. A bondade, o amor ao próximo, a compaixão, a caridade. O desapego também nos prepara para a verdadeira vida, para a vida espiritual. E lembremos as palavras de Jesus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que possamos sair daqui hoje sem ladrões e com o compromisso de sermos todos os dias um pouquinho mais generosos, mais desprendidos e mais conscientes de que a verdadeira riqueza é aquela riqueza que carregamos no nosso espírito. Muito obrigada.